Muito bem. Então, lembrando aí a todos, amanhã, 8 horas, aniversário do Luz e Amor, hein? Cosme Massi. Então, amanhã a gente vai colocar de novo a chamada, aí vocês compartilhem aí, né? Para a gente poder trazer uma turma boa aí. Quanto mais gente a gente coloca nesse lugar, mais animado o cara fica para voltar. Né? Se a gente coloca meia dúzia, você chama eles, a agenda é muito cheia, aí eles desanimam de voltar. Então vamos contribuir aí para colocar o máximo de gente possível. Aproveitar a oportunidade. E aí, o pessoal que quiser fazer pergunta amanhã, é só entrar lá no chat e fazer. E aí, Eunice, beleza? Eu estava entrando no errado, entrando lá na reunião das 20 horas, Marlene. Você ia ter que esperar 1 hora. Ele não está deixando. Estava adiantado, Tá joia. Vamos lá, meninos. Ó, maio de 62, o artigo chama Uma Paixão de Além-Túmulo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vocês me falam se está bom o tamanho. E quando você puder, pode começar, Soraya. Tá bom. Obrigada, Mário. Maio de 1862. Uma Paixão de Além-Túmulo. Maximiliano V, de 12 anos, suicida-se por amor. Lê-se no CIEC de 13 de janeiro de 1862. Maximiliano V, rapazinho de 12 anos, morava com os pais na rua Descordier. Gente, é um desafio, né, o francês para mim. Não, não preocupa não, Soraya, é Descordier. Mas lê do jeito que está escrito aí, está de bom tamanho. Descordier. E estava empregado como aprendiz de tapeceiro. Ele tinha o hábito de ler romances seriados. Todos os momentos que podia subtrair ao trabalho, dedicava-os à leitura, que lhe superexcitava a imaginação e lhe inspirava ideias acima de sua idade. Foi assim que ele imaginou sentir uma paixão por uma criatura que tinha ocasião de ver algumas vezes, que estava longe de pensar que tivesse inspirado tal sentimento. Desesperançoso de ver a realização dos sonhos produzidos pelas leituras, resolveu matar-se. Ontem, o porteiro da casa onde ele estagiava encontrou-o sem vida num quartinho no 3º andar, onde trabalhava sozinho. Enforcara-se em uma corda que afixara numa viga com um enorme prego. Deixa eu subir As circunstâncias dessa morte, em uma idade tão precoce, deram a pensar que a evocação desse menino poderia fornecer para um ensino útil. Foi feita na sessão da sociedade a 24 de janeiro último, pelo médium senhor Evese. No caso, há um difícil problema de moral, que sai impossível de resolver pelos argumentos da filosofia ordinária, e ainda menos pela filosofia materialista. Pensam que tudo está explicado, dizendo que é uma criança precoce. Mas isto nada explica. É absolutamente como se dissesse que é dia porque o sol saiu. De onde vem a precocidade? Por que certas crianças ultrapassam a idade normal para o desenvolvimento das paixões e da inteligência? Eis uma das dificuldades contra as quais esbarram todas as filosofias, porque suas soluções deixam sempre uma questão não resolvida e a gente sempre pode indagar por quê. Admita-se a existência da alma e o desenvolvimento anterior e tudo se explica de maneira mais natural. Com esse princípio, remontais a causa e a fonte de tudo. Ao guia espiritual do médium. Poderia dizer-nos se podemos evocar o espírito do menino a que acabamos de nos referir? Sim, conduzi-lo-ei porque ele está sofrendo. Que a sua aparição em vosso meio sirva de exemplo e seja uma lição. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos ver algumas coisas aqui dessa introdução, né? Então, isso aqui ele vai tratar de um artigo que está lá nesse LESIC, aqui é um jornal lá, né? Então, ele vai trazer esse artigo, Kardec fazia bastante isso na revista, né?
Então, ele trazia, ele buscava aquilo que estava acontecendo, né, na atualidade ali, e, por vezes, evocava o espírito envolvido para poder tirar essas dúvidas. É interessante aqui, logo no começo, que o articulista, o cidadão que escreveu o artigo aqui, o jornalista, ele já tira algumas conclusões, né? É bacana porque ele não se limita a dar notícia. Ele tira as conclusões aqui quando ele coloca lá, né, que o jovem era empregado, aprendiz de tapeceiro, né, tinha o hábito de ler romance, o que excitava a mente dele. Ele inspirava ideias acima de sua idade. Então, quer dizer, ele já meio que, em vez de ele dar a notícia, ele já tira a conclusão aqui. Eu achei importante ressaltar isso aqui, porque a gente vai ver o desenrolar da comunicação e como Kardec coloca aqui, é um problema de difícil solução moral, né? E, sobretudo, se você pegar as filosofias convencionais, que ele chamou aqui de filosofia ordinária, e também a filosofia materialista, né? Isso tudo se dá em função da juventude do menino, não é comum. Né? Não é comum. É interessante porque não é muito comum a gente ver nem jovem e nem velho se suicidar. A gente vê nas estatísticas, quando você pega, a grande massa está em pessoas adultas ali, não é nem muito jovem, criança, e nem muito velho. Apesar que a gente está tendo esses casos aí agora, mas não é comum, a grande massa está ali. Então isso aqui já chama a atenção de Kardec e chama a atenção também essa conclusão do repórter aqui. Então ele vai dizer ali, eles acham que tudo vai explicar a partir da situação dele ser uma criança precoce. Mas de onde viria essa precocidade? Ainda mais uma precocidade dessa, uma precocidade dele se apaixonar por alguém, dele ter esse vínculo a ponto de tirar a sua vida. Então, Kardec faz esse levantamento aqui, levanta esse problema aqui para poder criar esse clima para fazer a evocação. E aí ele coloca ainda, se a gente colocar a pré-existência da alma, essa questão da precocidade, ela já fica mais fácil de se resolver, fica mais fácil da gente entender. Né? Por que existem crianças precoces? Então ele já traz esse problema aqui como um problema central da evocação que ele vai fazer, com o objetivo sempre aqui de instrução. E aí ele tem o cuidado, né, de chamar o guia espiritual do médium e perguntar se aquele espírito estava em condição de fazer a evocação. Então a gente já viu em estudos anteriores, né, que a evocação, no momento em que o espírito não pode atender, ela pode ser prejudicial a ele. Ela aumenta esse processo de perturbação, ela agita o espírito do lado de lá, né? Então Kardec tinha esse cuidado, sobretudo em casos como esse, de perguntar ao espírito protetor do que seria evocado se ele estava em condição. Nesse caso aqui, o espírito diz que ele seria trazido e que seria auxiliado. Então, existe aqui a demonstração também dessa dificuldade desses espíritos nessa condição em que esse menino se encontrava, esse espírito se encontrava, de fazer uma comunicação. É um cuidado importante também que eles sempre tinham de verificar a condição do espírito de fazer aquela comunicação ali. Algum complemento aqui? Tranquilo? Vamos lá. A Maximiliano. Você se dá conta de sua situação? Não sei bem onde estou. Alguma coisa como se fosse um véu em minha frente. Falo, mas não sei como falo e como me escutam. Mas aquilo que até há pouco ainda era obscuro já posso ver. Eu estava sofrendo e neste instante me sinto aliviado. Pode subir um pouquinho? Obrigada. Você se lembra bem das circunstâncias da sua morte? Elas me parecem muito vagas. Eu sei que me suicidava sem motivo. Entretanto, como poeta numa outra encarnação, eu tinha uma espécie de intuição de minha vida passada. Criava sonhos e quimeras. Enfim, eu amava. Como foi possível chegar a tal extremo? Acabo de responder. É singular que um menino de 12 anos seja levado ao suicídio, sobretudo por um motivo como esse que o arrastou. Vocês são estranhos. Não disse que eu era poeta numa outra encarnação e que minhas faculdades tinham ficado mais amplas e desenvolvidas que nos outros? Oh, na noite em que
ainda me encontro, vejo passar essa sílfide de meus sonhos na terra. E esse é o castigo que Deus me inflige, por vê-la bela e leviana como sempre, passar à minha frente, frente e eu, ébrio de loucura e de amor. Quero me atirar, mas é como se estivesse preso a um anel de ferro. Chamo, mas em vão. Ela nem vira a cabeça. Oh, como sofro então. Legal. Bom, esse comecinho aqui, ele já mostra ali a perturbação dele, né? Ele não sabia bem onde ele estava ali envolto num véu, que é o véu natural dessa perturbação, sobretudo desses espíritos ou suicidas, ou até muito materializados, que não sabem bem o que está acontecendo ali. E é interessante que ele fala ali que ele já estava um pouco mais aliviado, só pelo fato dele ter conseguido fazer essa comunicação. Então, olha a importância, né? Olha a importância desse trabalho de auxílio ali. Apesar de não ser um trabalho específico para o auxílio dele, ser um trabalho instrutivo, sempre tinha esse viés de auxiliar aquele espírito que estava chegando ali. Então, ele já se sentiu aliviado. Até porque, vamos imaginar os fluidos que ele estava envolvido, né? Com quem que ele estava? Onde é que ele estava no momento em que ele se suicidou? Essa é a descrição que os espíritos trouxeram e que se convencionou chamar de umbral. Né? Por quê? Porque o espírito ali, ele se encontra perturbado, ele cria ele se sintoniza com esses fluidos de sentimento de culpa, esses fluidos negativos. É natural que ele se aproxime até de outros espíritos que têm essa mesma sintonia e ele fique naquele ambiente pesado que dificulta muito ele conseguir enxergar as coisas e sair desse processo. Quando ele é chamado ali para a Sociedade Espírita de Paris, nós já vimos aqui também que o naipe dos espíritos que estavam naquelas reuniões, né? Então nós tínhamos ali Erasto, Espírito de Verdade, Santo Agostinho, São Luís. Então você imagina a atmosfera fluídica daquele lugar e daquelas pessoas que estavam ali trabalhando, né, naquilo que foi uma grande missão, que foi a construção da doutrina. Então só desse espírito chegar, ele já dá esse relato aqui, achei interessante. Né, ele já sentiu a mudança fluídica, ele já se sentiu mais aliviado só pelo fato de estar ali. E isso foi o que proporcionou também que ele se comunicasse. Porque se ele estivesse lá e não tivesse sido trazido para cá, será que ele conseguiria se comunicar? Né? É um pensamento. Aqui ele não fala isso, mas seria, imagino eu, que seria mais difícil ele sair desse véu, daquele estado de prostração, de confusão, de perturbação que ele estava, se ele não tivesse sido removido para cá. E aí... Eu achei muito interessante isso, a hora que ele fala, só de eu estar aqui eu já melhorei. E aí a gente vê o papel, né, da comunicação. Agora, nesse caso ainda, Virgem Santa, se era um trabalho de pesquisa, de aprendizado, igual você acabou de falar, né, com uma pleide de espíritos lá iluminados, o cara falou, me tiraram do inferno e me trouxeram para o céu, né? Deve ser mais ou menos isso que ele sentiu, não é mesmo? Perfeitamente. Muito interessante. Aí, Marlene, a gente faz algumas reflexões, né, da importância do trabalho, por exemplo, que é feito no Luz e Amor, mas em tantas casas espíritas aí, né? Seja no trabalho de radiação, seja no trabalho de desobsessão, de socorro, e muitas vezes até o espírito nem se comunica, porque às vezes ele não está em condição de se comunicar. Né? Esse aqui, ele tinha um propósito, por isso que eles buscaram e ajudaram ele. Mas muitos outros, dentro da normalidade, nos milhares de centros espíritas que nós temos espalhados, muitas vezes não vão ter essa condição de se comunicar naquele momento. Mas só de ser atraído para aquele ambiente, com aqueles fluidos, né, com as pessoas com o intuito de ajudar, aqui a gente começa a ter uma noção, a aprofundar a nossa noção, a gente já tinha essa noção, da importância desse trabalho, né, da riqueza desse trabalho, só do trabalho fluídico aqui, porque a gente não tinha feito nada ainda. Né, a gente tinha conversado com ele. Então, quer dizer, é muito legal isso aqui. Acho que a Lucélia escreveu alguma coisa no chat aí. Vamos lá. Olha lá, mesmo que ele tenha a existência de poeta de outra vida, não foi um espírito bem desequilibrado, tão fora da realidade, como se tivesse um pé na outra vida e outro nessa? Digo, o humano que se suicidou. Sim, né? Aqui, Lucélia, logo no segundo, na terceira pergunta aqui, vai de encontro com o que você está colocando aqui, ó. Ele pergunta das circunstâncias da morte, né? E aí ele fala, elas parecem muito vagas, ele não tinha ainda circunstância, ele estava em perturbação, ele não estava ainda com muita clareza do que tinha acontecido ali.
ele sabia que ele tinha se suicidado e já fala aqui que era sem motivo. Suicidei-me sem motivo. Entretanto, como um poeta na outra encarnação, eu tinha uma espécie de intuição da vida passada, criava sonhos e quimeras. Então, isso que você falou, não digo nem que ele estava vivendo nos dois planos, mas ele trouxe com ele aquela impressão que ele tinha, aquelas tendências que ele tinha, né, de criar essas fantasias, esses sonhos. E isso acabou levando ele a essa situação. Né? E aí, eles, na quinta pergunta, continuando até na mesma linha de raciocínio, eles falam, é singular que um menino de 12 anos tenha sido levado ao suicídio, né? Sobretudo por um motivo como esse. E aí ele até brinca, vocês são engraçados, né? Eu não falei que eu tinha sido um poeta. É claro que a pergunta era muito didática, era justamente para levantar essa questão. O Kardec sabia que isso a razão estava em outra vida, tanto que ele tinha colocado ali, ele colocou na introdução lá, falando que se você acrescentar essa situação das vidas passadas, você explica esse ato desse menino, né? E aí ele vai dizer ali, né, que ele, na verdade, como ele tinha sido poeta ali, as faculdades tinham ficado mais amplas e desenvolvidas. Na verdade, ele trouxe isso como uma vocação. Igual nós temos os virtuosos que tocam piano, que tocam um instrumento musical, que fazem contas, né, enfim, que trazem essas situações, essas vocações, preferências e habilidades da vida anterior e traz para cá. Foi o que ele fez. Né? E não é o fato dele ser um poeta, é o fato dele ser meio habitolado, né? meio lunático. Né? Porque nem todo poeta vai ter esse tipo de coisa. Ele era um espírito desvirtuado por essa criação de fantasias, como ele mesmo coloca aqui, e que ele trouxe essa capacidade de continuar criando essas fantasias. É bacana aqui porque você percebe que ele não fala como um menino de 12 anos. Ele não dá nenhuma situação aqui dentro da comunicação inteira de um espírito que traz consigo a vivência do menino de 12 anos. Porque quando você faz uma evocação, normalmente, a gente vê pela literatura e até pela experiência, quando você entra em comunicação com o espírito, aí os amigos me corrigem se eu estiver errado, você normalmente encontra aquele espírito ainda com muitos traços da última encarnação dele. Né? Então, se ele desencarnou menino, ele vai trazer ainda, principalmente se for há pouco tempo, os traços dele enquanto menino, né? Que já começam a se misturar com o espírito imortal, com as outras experiências. Quando você alarga o tempo, e você vai evocar esse espírito 30, 40, 50 anos depois, você pode ali encontrar um espírito já desperto, trazendo a sua personalidade, que é a soma de tudo aquilo que ele já viveu. Mas naquele momento ali do desencarne, logo depois, normalmente ele traz esse traço. Tanto que Kardec fala numa dos textos dele, eu não vou me lembrar onde está, da idiotia, né? Eles vão falar se o espírito continua, um espírito que foi um idiota, que foi uma pessoa com transtorno mental, ele desencarna, ele continua com transtorno mental. E aí Kardec vai dizer, enquanto ele tiver naquele momento ainda de se identificar com uma personalidade anterior, ele vai ficar, que é o momento de perturbação. A partir do momento em que passa essa fase, ele começa a ver com mais clareza quem ele foi nas outras encarnações e começa o seu espírito a se despertar. E aí ele já não tem mais, no caso, o transtorno mental. Aqui ele já se apresenta não como menino, mas ele está falando mais como o poeta que ele tinha sido. Né? Pelo menos assim que eu entendi. O Célio está fazendo algum... Ah, foi a Gabriela ali. Ó. Acho interessante ver como eles possuíam uma preocupação, até antes de invocar o espírito, do rapaz, em perguntar ao guia espiritual se poderiam evocá-lo, visando o aprendizado. Né? Por não ser um ato exibicionista, o próprio menino se sente bem no ambiente e se sente acolhido. Exatamente aí, né? O que acontece, família Teixeira, né? O que acontece? É aquele cuidado que a gente colocou anteriormente. E o espírito ele foi trazido, né? E ele sentiu aqueles fluidos, como nós falamos, e ele já sentiu essa diferença também. E aí a Lucélia vai pontuar ali, ó, não fala como menino, mas mesmo com os dons de poeta, era desequilibrado. Posso dizer isso? Eu penso que sim. Né? Ele mesmo coloca aqui, né, que ele, olha só como é que ele termina a resposta número 5 lá. Né, ó. Ele vai falar lá, ó, cadê que ele falou que ama? Espera um pouquinho, deixa eu achar aqui. Um minutinho.
Olha que ele falou que ama aqui, ó. Só achar aqui, peraí. Olha lá, se arrastou. Vocês são estranhos. Na noite em que ainda me encontro, vejo passar essa sífilis do meu sonho, e esse castigo que Deus me inflige por vê-la bela e leviana. Então, aqui ele ainda está no delírio, né, de achar que ele está apaixonado por essa pessoa, né, que na verdade ele nem conheceu essa pessoa, não. Ele criou, ele viu essa pessoa e ele criou essa fantasia na cabeça dele. Então, ele era desequilibrado. Ele era um poeta desequilibrado, ele desequilibrou nessa habilidade dele ali, e ele continuou desequilibrado na encarnação seguinte. Ele falou lá na 3, ó, lá, eu criava sonhos e quimeras, enfim, eu amava. Olha que legal, ele faz uma confusão, ele acha que isso é amor. Né? É um desequilíbrio, é um espírito desequilibrado, né? E aí ele vai, com essa última frase aqui na pergunta número 5, que ele fala dela, que ele ainda sente essa atração, que ele queria poder se atirar a ela, a gente percebe que ele ainda está preso naquele sonho que ele criou, naquele pensamento que ele criou. Né? Então, é interessante, Mário, porque assim, eu não sei a época que ele viveu como poeta, mas que é anterior a essa, que é século XIX, né? Ele viveu no século XIX. Então, provavelmente, como poeta, século XVIII. E aí, a gente precisa lembrar que os poetas, nessa época, eles eram meio assim. Eles tinham prazer, né? Em ficar doentes, porque era assim que, de certo, eles buscavam a veia poética, né? Se a gente for olhar na fase romântica, era por aí, né? Hoje, felizmente, isso já acabou. Então, dá para entender como ele vivia, o que é um desequilíbrio, né? Não resta dúvida. Então, o fulano amava não sabe nem quem, amava uma criatura que ele criou, está na cabeça dele, né? Mas isso não é só esse aí, né? A gente vê na história, mesmo no Brasil, os poetas, por exemplo, do século XIX, eles morriam cedo. Castro Alves mesmo. Eles ficavam, às vezes, tuberculosos, porque tinham essa vida também, assim, de desregramento, né? Mas porque cultuavam essa dor, esse sofrimento, porque eu acho que eles achavam que, com isso, ia produzir melhor os poemas. Assim, para a gente contextualizar, né, a situação desse menino aí. Perfeitamente, Mariana, concordo plenamente aí com a sua colocação. Eles acabavam se entregando a esses delírios, né? Se entregavam até para viver, achavam que viveriam melhor a produção deles, né? Teria que sofrer ali. A Lacerda está colocando José de Alencar e outros morreram cedo, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse aqui provavelmente faz parte dessa turma aí. Né? Ok? Vamos ver o que ele continua aqui. Você pode descrever a sensação que experimentou quando se reconheceu no mundo dos espíritos? Oh, agora que estou em contato com vocês, sim. Meu corpo lá estava inerte, frio, e eu planava em volta dele. Eu chorava lágrimas quentes. Vocês se admiram das lágrimas de uma alma. Oh, como são quentes e escaldantes. Sim, eu chorava porque acabava de reconhecer a enormidade de meu erro e a grandeza de Deus. Entretanto, não tinha certeza de minha morte, pensava que meus olhos se fossem abrir. Eu vira, chamava eu, supondo vê-la. Ah, é que eu a amo há muito tempo. Eu amá-la-ei sempre. Que importa se tiver de sofrer por toda a eternidade, se puder um dia possuí-la noutras encarnações? Que sensação você sente por estar aqui? Faz-me bem e mal ao mesmo tempo. Bem, porque sei que compartilham de meu sofrimento. Mal, porque apesar de toda a vontade que tenho de agradá-los, aceitando as suas preces, não posso, porque então deveria seguir outro caminho, diferente daquele de meus sonhos. O que podemos fazer que lhe seja útil? Orar, porque a prece é o orvalho divino que refresca o coração das nossas pobres almas em pena e em sofrimento. Orar. Entretanto, parece que se vocês me arrancassem do coração o meu amor
e o substituíssem pelo amor divino, então, não sei, creio, olhem, nesse instante eu choro. Ah, ah, orem por mim. Que interessante, né? O relato desse espírito. Gostei aqui na pergunta número 6, que eles perguntam a sensação dele, se ele pode descrever a sensação que ele experimentou no momento da morte dele, no momento do suicídio. E olha o que ele fala ali, né? Agora que estou em contato com vocês, eu posso. Lembra que ele começa a fazer o relato dele, falando que ele estava numa nuvem, que ele não tinha percebido muito bem? Aí, a partir do momento que ele começou ali a receber aqueles fluidos, a conversar com aquelas pessoas, a ser amparado, ele, inclusive, lembrou o que se passou naquele momento. E aí ele falou, olha, eu vi meu corpo inerte e eu vi o tamanho do meu erro. Então, na hora que ele cometeu o suicídio, ele instintivamente já viu que ele tinha cometido um erro enorme. E ele começou a chorar ali, ele falou que ele chorou, né, ele até coloca aqui, eu chorava lágrimas quentes. Vocês não imaginam o que são as lágrimas da alma. Continua com a veia poética, é bacana, né? Vocês não imaginam o que são as lágrimas da alma. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que provavelmente ele chorou várias vezes como encarnado, mas ele fala, quando você chora desencarnado ali, é o sentimento. E o sentimento, no caso dele, muito mais claro do que quando a gente está envolvido no corpo. Porque vejam, o espírito, ele se vê ali como um espírito imortal, ele vê o erro que ele fez, ele já sente o sentimento de culpa. Então, quer dizer, a dor moral, que Kardec tanto fala, na dor moral, ela é sempre muito maior que a dor física. Isso é unânime, os espíritos em falarem, que essa dor moral, ela dói muito mais que a dor física. Tanto que os relatos levam a gente a imaginar um fogo do inferno, um fogo queimando a pessoa o tempo inteiro. É essa dor moral que eles falam, e eles vão aqui trazendo esses depoimentos. Pois não. Fala, aborrecer mais um pouco. Não, aí eu me chamo a atenção duas coisas. Primeiro, ele ainda continua poeta, né? Minhas lágrimas quentes, isso é uma bem linguagem poética. E me chama a atenção outra coisa. Na realidade, quando o espírito está desencarnado, ele não vai sentir nem quente, nem frio, nem nada, né? Então, quando ele traz isso, a sensação que ele tinha. E aí também ele usou a linguagem poética, né? São lágrimas doloridas, né? Na realidade é isso, são lágrimas que doem. E é interessante, né, para a gente ir sabendo mesmo, né, em relação ao espírito, como que é. Muito legal, achei. Até para ir colocando algumas coisas no lugar, né? Porque às vezes a gente mistura as coisas. A gente fala, por exemplo, a questão de órgãos, né, que ele continua com os órgãos. Aí a gente fala, tem, não tem? Fica naquela discussão maluca. Mas, na verdade, ele tem. Porque ele pensa e ele vai plasmar todos os órgãos dele. Não tem a função, como a gente fala. Aqueles órgãos não servem como os nossos órgãos. É por isso que a lágrima dele ali, ele fala, eu choro agora. Provavelmente, se você tivesse uma visão desse espírito, você ia ver, às vezes, ele chorando, ele lacrimejando. Você ia ver, porque é o pensamento dele que, às vezes, ali naquele momento, vai criar até aquelas lágrimas. Né? Porque o espírito pensa e aquilo vai se formar. Igual o que mostrou a tabaqueira, enfim. Então, isso vai trazendo, como a Marlene colocou aí, essas sensações do espírito e vai colocando isso no lugar. Né? Eles sentem isso mesmo, ele sente a lágrima, ele acha que é quente, o outro acha que está com frio e por aí vai. Né? Pois não. Me chama a atenção também o fato dele não querer se desapegar do sofrimento, né? Ele curte aquilo, ele não quer muito largar, né? Você viu? Ele sabe que se a oração, se ele receber, né, as vibrações da prece, ele vai por outro caminho, ele vai melhorar, mas ele quer. É interessante isso, porque a gente vive isso também. Às vezes a gente não quer desapegar de determinadas coisas, porque aquilo nos dá alguma satisfação e a gente fala, nossa, se eu der esse passo, aí eu nunca mais vou ter isso. Não é assim, uma coisa meio maluca. Mas eu achei interessante, ele tá pegado ali. Mas não é a Elvira. Coisa de adolescente, né, Soraya? Não é. E ele tá adolescente espiritual, porque igual você falou, eu concordo. Às vezes a gente ainda é assim, né? Curte a dor, né? Aí tá todo mundo paparicando aqui. E assim, eu acho que ele fala, a hora que eu deixar de sentir isso, eu tenho que dar um passo de maturidade, né? E aí eu não quero abrir mão. Então eu curto aqui o sofrimento mais um pouquinho, né?
É interessante isso. Eu gostei dessa passagem, assim, que ele fala isso, porque ele deixa bem claro. Ele tem perfeita noção do que ele pode melhorar. Você percebe que fica claro, ele sabe que aquilo traz benefício para ele, né? Que a prece faz bem. Ele pede para orar, mas ele fica meio na dúvida, não sei se eu quero sair daqui, né? Mas continua orando aí. Olha, isso é tão comum no ser humano, não é? Isso é muito comum. Assim, putz, a Cláudia já me pentelhou tanto aqui, porque às vezes as pessoas me vêm conversar comigo para pedir alguma opinião, alguma coisa, né? Dentro de alguma coisa que eu conheça e que eu tenha alguma habilidade para ajudar. E aí, às vezes, eu perco muito tempo, agora já perco menos. Mas perdia muito tempo, falava várias vezes com a pessoa, e via de regra a pessoa não faz aquilo que você está falando. Tá claro, você fala assim, ó, às vezes é um problema financeiro, aí você fala, pessoal, você tem que me mostrar o que é para poder te ajudar. Aí ela mostra e fala, meu, você tem que cortar isso, cortar aquilo. Ah, isso aqui eu não posso, aquilo eu não posso, aquilo eu não posso. Então você está mostrando onde está o problema, mas a gente está apaixonado pelo problema. Eu quero uma solução, mas eu não quero trabalhar por ela, eu não quero deixar de alguma coisa de lado. Esse espírito não quer deixar essa paixão, essa fantasia que ele criou, como a Marlene bem colocou, né, ele se compraz dela, ele curte, né? Alguns curtem a dor, curtem a atenção que a doença causa. Nesse caso aqui, ele curte esse processo. Ele é um viciado. Né? Ele é como se fosse um alcoólatra, um drogado. Ele sabe que se ele deixar aquilo, ele melhora. Ele sabe que ele só melhora se ele deixar aquilo, mas ele não consegue deixar. Ele é um tipo de viciado, né, nessa sensação dele. Tanto que ele coloca aqui, eles perguntam, como é que você está se sentindo agora, bem ou mal? Ele fala bem e mal. Bem, porque ele saiu daquele lugar que ele estava, sofrendo pra caramba, e ele teve uma luz ali. E mal, porque ele sabe que o caminho é ele largar a tal da Elvira. E essa viagem astral que ele está. E ele não quer. Isso aqui é de grande valia para nós, porque é o que você falou, Soraya, nós somos assim. Né? Nós nos apegamos seja um bem material, seja pessoas. A gente se apega a pessoas. Então, olha só, nós somos espíritos imortais, a gente sabe que a gente tem várias encarnações, a gente sabe que a gente tem uma família muito maior do que a nossa família aqui, mas nós, naturalmente, nos apegamos às pessoas, não vou falar em matéria. Nós nos apegamos aos filhos, nós nos apegamos aos pais, nós nos apegamos a todo mundo. A ponto de, às vezes, ver uma pessoa sofrendo e você fala assim, ela podia ficar aqui, Deus podia deixar ela aqui, mesmo que ela fique em sofrimento. Né? Você não quer se desapegar daquela pessoa, você não quer deixar ela partir. Né? No caso aqui, eu estou dando um exemplo, por exemplo, de uma pessoa doente. A pessoa está doente, está numa fase terminal e a gente fica segurando a pessoa. E é interessante que a gente tem um evento muito comum, que é a melhora da morte. Né? Então, está lá a pessoa lá em estado terminal, todo mundo em cima dela, né? Aquele puta apego, aquele negócio, ela tem que ficar mais, tem que ficar mais. E ali você sabe que aquele espírito não consegue habitar aquele corpo mais. Aí é natural a pessoa dar uma melhorada, agora vocês vão para casa que melhorou, agora não vai morrer mais hoje, aí todo mundo sai e toca o telefone. Deu um treco aqui, a pessoa morreu. A melhora da morte. Né? Até para fazer a gente desapegar um pouco. A espiritualidade que está trabalhando ali deve falar, velho, tira esses caras daqui, cara. Nós não vamos conseguir despregar esse espírito daqui de jeito nenhum. Então a gente se apega, ele se apegou nessa sensação, né? nessa situação da Elvira aqui. E é legal, vocês perceberam aqui, que ele fala uma frase assim, ó, que importa se tiver que sofrer por toda a eternidade, se eu puder um dia possuí-la noutras encarnações. Até isso ele já tinha consciência de que ele teria outras encarnações. É bem legal essa frase aqui. Né? E ele deve ser um poeta romântico, Mário. Poeta romântico. É bem característico. Eu quero sofrer a eternidade, mas eu quero seu amor. Exatamente. Exatamente. Então, é igual ele, Mário. A hora que acaba a lua de mel, hein, Marlene? Aí o cara fala, Deus me livre. Deus me livre. É muito legal isso aqui, é muito legal. E aí ele fica ali agarrado, né? Tanto que na 8 lá eles perguntam se podem fazer alguma coisa útil para ele, e aí ele fica nessa, né? Ele quer ora, mas não ora, porque se vocês orarem eu vou ter que largar e tal. E ele fica nessa paranoia aqui, nessa obsessão. Deixa eu ver o que a Lucélia falou ali, olha lá. Interessante que ele ainda coloca o amor erótico como objetivo da felicidade. E sem o objetivo real, está sempre infeliz, está certo? Né? Exatamente. E aí depois ela coloca ali, ó, que romantismo horrível, Marleninha. Falando para Marleninha.
Mas eles eram assim, eu não sei de que época que é esse poeta aí, mas se ele está falando isso no século XIX, ele desencarnou rapidinho, com 12 anos, ele deve estar nessa fase romântica, sim. Exatamente. 1800 É, da Belle é, Époque, né? é, Belle Époque, né, Marlene? é. A Belle Époque lá do Remy. Vocês já viram o filme Uma Noite em Paris, não? É um filme Uma Noite em Paris, é um filme bobinho, mas é bem legal, que é o cidadão, ele volta para... Ele era apaixonado por essa época de ouro lá da França, e ele volta, ele entra num carro e ele volta para lá, depois ele volta para essa Belle Époque aí desses poetas, e aí mostra essa vida boêmia deles, eles naqueles sonhos, aqueles delírios, é esse cara aqui, é exatamente esse sujeito deve ter vivido nesse Belle Époque aqui. E, então, é como a Lucélia falou. Está cheirando isso, viu? É. Está parecendo ser isso, né? A gente não sabe, mas está parecendo. Porque é uma forma de amor distorcido, né? Esse pensamento de amor dele, como a Lucélia classificou como um amor erótico, é um amor humano, né? Ele quer viver a sensação do amor humano, de um homem com uma mulher ali, né? Não é uma coisa sublime. Porque se fosse uma coisa sublime, ele desencarnado, agora, por exemplo, ele já identificou o erro dele, ele iria falar, não, eu vou trabalhar em espírito para que eu possa encontrar esse espírito e seguir com ele. Né? Então, tudo bem, seria menos ruim. Né? Mas aqui não, ele quer viver uma experiência encarnado com essa pessoa. Né? Ele pirou com esse negócio aqui. Quer ver, Mário, me fez lembrar agora o Vinícius de Moraes, é um poeta que eu gosto muito. Ele não tinha... quando ele faz aquela música da Garota de Ipanema. Uhum. Era aquela moça que passava lá, que era muito bonita. Então, para ele se inspirar, ele se coloca nesse foco aí. Claro que ele não se apaixonou por ela, assim. Mas quando ele canta essa música, declama o poema, até a gente fica apaixonado, porque ela parecia ser muito bonita e tudo, né? Então, era a musa inspiradora, mas não deixa de ser um desequilíbrio, né? No caso desse nosso irmão aí. No caso, por exemplo, você está citando ali do Vinícius, ele pode ter criado esse ideal, essa figura, até para a questão da própria poesia, da música, do lúdico, né, do romântico. É que aqui ele perdeu a mão, né? Ele perdeu o controle, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Tudo tem o lado... tudo é veneno e nada é veneno, depende da dose. Então, quer dizer, aqui ele errou a dose muito, né? Que ele extrapolou, tanto que ele mostra essa dificuldade de se desembaraçar dessa teia que ele colocou ali. Né? É como Jesus já disse, né? Onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. Ele colocou esse tesouro aí, ele vai ficar com isso por muito tempo. Vocês lembram de uma evocação que nós já vimos aqui estudando, eu não sei se foi a obsessão ou se foi o perispírito, de uma rainha que desencarnou muito tempo depois, e ela voltou e ela ainda tinha a questão das joias, ela ainda tinha a questão ela sabia que ela tinha desencarnado, ela estava lá, ela via que os súditos tinham muitos mais evoluídos que ela, mas ela ainda trazia enraizado aquele orgulho da rainha, ela não conseguiu se desvencilhar daquilo, e fazia muito tempo que ela tinha desencarnado. Então, quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. Isso serve muito para a gente poder parar e olhar e observar onde é que a gente está amarrando o nosso burro, né? Onde é que a gente está colocando o nosso tesouro? O que é que a gente tem apego? Eu tenho apego na minha família, mas até o apego excessivo na sua família vai gerar sofrimento para você e para os outros espíritos que estão ali. Né? É claro que a gente tem a questão da reprodução, do amor entre esses consanguíneos, vamos dizer assim, mas não pode exagerar, é a dose, né? É a dose. A gente tem que entender que todos somos espíritos livres, com planejamentos diferentes e que a gente vai andar ou não em conjunto, né? Porque às vezes nós vamos desencarnar e a gente, na nossa cabeça, muitas vezes, você quer, na outra encarnação nós vamos estar tudo junto de novo. Mas quem falou que essa é a melhor experiência para nós? Não é? Quem falou que essa é a melhor experiência? Você já pensou se a gente ficar reencarnando toda vez com as mesmas pessoas? A gente não vai crescer. Né? Nós vamos chegar num ponto que a gente se limita.
a lei de sociedade, ela nos impõe essa troca, porque essa troca é muito rica, né? Então, a troca porque dentro de uma família, dentro de uma casa, por exemplo, a gente acaba ficando com algumas coisas muito parecidas. As famílias têm coisas muito parecidas, né? Claro que cada um é um espírito, mas na hora que você analisa uma família, normalmente você vai ver situações muito parecidas, porque é natural da cultura, da criação, da educação. Então, eu acho que é muito rico o processo de troca. O espírito desencarna, ele vai encarnar em outra família. Então, a gente viu isso nas pesquisas do Ian Stevenson, que os espíritos, normalmente, eles vão se reencarnando em famílias bem diferentes. Né? E a gente tem essa situação, a gente pensa nisso, não dá um friozinho na barriga? Fala, nossa, minha família, né? Meus filhos, meus netos, minha mãe, eu queria rever, eu queria encarnar. É que a gente... Mário, você vê que até o pronome que a gente usa, minha família, meu filho, meu marido, minha mulher, é como se fosse da gente mesmo. É meu, é posse, né? É meu. Mas, assim, a família espiritual ela é muito maior que isso e ela tem o vínculo é muito maior do que um vínculo consanguíneo, né? Mas muito maior, muito maior. É que a gente hoje aqui, nós estamos limitados, a gente não tem como avaliar esse tipo de vínculo, né? Então, quer dizer, olhar essas coisas aqui é interessante, pelo menos para a gente refletir. Se a gente vai conseguir fazer ou não, aí é difícil, né? Porque treino é treino e jogo é jogo. Aqui falando no papel é muito fácil. Na hora que a gente vai para o jogo, aí muda tudo. Né? Aí muda tudo, porque normalmente a gente aí faz tudo diferente. Faz tudo diferente. Mas não vai ser depois a gente chegar lá e falar, eu não sabia. Não, a gente sabia. A gente só não fez, mas a gente sabia. Né? Manda a mão um pouquinho aqui. Ao guia do médium. Qual a punição para este espírito por se haver suicidado? À vista de sua idade, sua ação é tão culposa quanto a dos outros suicidas? A punição será terrível, porque ele foi mais culpado que os outros. Ele já possuía grandes faculdades, a força de amar a Deus de maneira poderosa e de fazer o bem. Se os suicidas sofrem longos castigos, Deus pune ainda mais os que se matam com grandes ideais na mente e no coração. Grandes ideias. Ideias na mente e no coração. Deixa eu subir um pouquinho, né? Por favor. Dissestes que a punição de Maximiliano será terrível. Poderias dizer-nos em que consistirá? Parece que ela já começa. Ser-lhe-á reservado mais do que o que pressente? Sem dúvida, pois ele sofre um fogo que o consome e o devora e que não cessará senão pelos esforços da prece e do arrependimento. Ele sofre um fogo que o consome e observação. Ele sofre um fogo que o consome e o devora. Não é a imagem do fogo do inferno apresentado como um fogo material? Há possibilidade de ser atenuada a sua punição? Sim, orando-se por ele, sobretudo se Maximiliano se unir às vossas preces. Subir um pouquinho. Não, vamos comentar um pouquinho aqui, ó. Olha só que bacana. Eles vão perguntar, né, qual seria a punição dele por ter se suicidado e se ele tinha algum atenuante pelo fato dele ser jovem, dele ser novo. Né? Olha que interessante isso. E aí o espírito que é o guia do médium disse não, que a punição dele será terrível, porque ele foi mais culpado do que os outros, porque ele já possuía essas faculdades. Então, o que vale aí não é o ato, é o motivo. Né? Então, qual é o motivo que ele se suicidou? Essas reminiscências do espírito dele. Ele era um espírito já que tinha evoluído, ele já tinha conhecimento da bondade divina, do que ele tinha que fazer. Né? Ele coloca lá, Deus pune mais os que se matam com grandes ideias na mente e no coração. Então ele tinha conhecimento. Quem se matou não foi o menino, foi o espírito. Isso seria diferente se o menino, se fosse um menino, que ele não tivesse lembrança do passado, ele não tivesse tão vívido nele essas características, e ele tivesse passado por um problema da infância e tivesse se suicidado. Vamos pensar que num ato impensado, uma criança foi lá e suicidou. Esse teria atenuante. É isso que o espírito coloca aqui. Né? Não é o fato dele ter se suicidado, é
o motivo dele se suicidar. Né? Ele trouxe aquilo lá e ele não conseguiu, não deu conta daquilo. E aí ele vai ter que reparar isso daí. E eles perguntam no que consistirá, e ele vai dizer aqui, ó, ele sofre do fogo que o consome e o devora. É o próprio sentimento dele, não precisa de vir lá um ser qualquer com um tridente, lá com aquele negócio, ficar espetando o cara num caldeirão de fogo. Né? A gente se pune, né? Quem vai fazer o castigo não é Deus que vai impor o castigo para a pessoa. Veja o sofrimento dele. Ele não consegue se desvencilhar desse pensamento que ele tem, desse apego que ele tem, nessa ideia fixa que ele criou dessa fantasia. Né? E aí eles perguntam ali, né, como que vai resolver isso aqui? Então eles colocam pela prece e pelo arrependimento. A prece para abrir o caminho e o arrependimento para ele dar o próximo passo. Precisa dessas duas coisas. Né? E aí faz uma observação aqui, Kardec faz uma observação, que essa expressão que ele sofre um fogo que consome ali, né, não seria a imagem do inferno apresentado como um fogo material? O Kardec vai mostrar o que a gente já comentou há pouco ali. Né, que essas comunicações dos espíritos vão mostrando para nós de onde surgiram essas imagens, essas simbologias do inferno, né, do purgatório, do umbral, isso aqui. Né? São essas sensações, que são sensações morais, que vão fazer com que ele fique queimando ali. Né? Não tem um fogo físico, mas ele está queimando entre eles. E é muito pior. Né? Muito pior. Às vezes uma dor ela é menos intensa do que um sofrimento que a gente tem psicológico. Né? Então, às vezes você está no sofrimento psicológico, você está naquele delírio, aquela coisa, é muito mais doloroso, aquilo não para. Aquilo não tem anestesia. Alguém falou isso outro dia aqui, não sei em qual estudo. Né? Isso não, é uma dor que não tem anestesia. Você está com uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor numa perna, você toma um remédio, ela anestesia. Né? Você consegue até desconectar daquilo e às vezes você para de sentir aquela dor. Você está sentindo ainda, mas você não tem mais a sensação daquela dor. Você está fazendo outra coisa, você até esquece que está doendo. Agora, uma dor psicológica, essa dor moral aqui, você não consegue. Não consegue se desvencilhar dela. Ela não tem essa vacina, ela não tem um remédio. E na 11 ali é bacana, né, que eles vão perguntar se há a possibilidade de ser atenuado esse sofrimento dele ali. Né? E aí eles vão dizer sim, né, orando-se por ele, é importante, sobretudo se ele se unir às vossas preces. Então dá para atenuar o sofrimento dele. Já estava atenuado na hora que ele foi para lá, já estava se sentindo melhor. Então, quer dizer, dá para a gente fazer a nossa parte do lado de cá, né, mas ele tem que fazer a dele se ele quiser andar mais depressa. Se ele não se unir a eles nessas preces, né, que vai abrir o caminho para ele se arrepender e achar essa condição de voltar no seu caminho evolutivo, ele vai ficar sofrendo por um longo tempo. Aqui me chama a atenção também que em nenhum momento eles vão falar em tempo. Né? O sofrimento não tem tempo. O sofrimento de um suicida, ele não vai falar assim, ele vai sofrer por 100 anos. Não, ele vai sofrer até o momento em que ele conseguir se desvencilhar daquele processo que ele entrou. E às vezes a bondade divina, a gente imagina um Deus que castiga, nós não, mas a gente ou imaginava, ou é natural se imaginar um Deus que castiga. Mas na verdade o Deus nos salva. Ele nos salva quando? Quando a gente persiste nesse sofrimento muito, muito, muito tempo, sem condição de sair, o que a bondade divina vem e faz? Nos dá uma encarnação compulsória. Ele vai lá e ele fala, essa criatura aqui já sofreu demais, pega ele aqui, vamos dar mais uma chance para ele. E joga a gente lá no corpo físico, né, compulsoriamente, para que a gente possa ter essa chance de mudar esse pensamento e de continuar o nosso processo. Né? Então é o inverso. A gente imaginar que Deus pune, né, que essa lei de causa e efeito ela é uma coisa que vai ter uma data, não, né? Não vai. Não vai. Tem casos de suicidas que ele já reencarna, ele já passa esse processo de sofrimento. Então aqui a gente volta a frisar o que a gente já falou várias vezes, né, que não tem regra, não dá para colocar essas regras. Né? O que a gente precisa é ajudar com a oração e pedir dentro dessa oração que ele desperte. Porque senão você vai ficar orando por ele, você vai ajudar um pouco, mas não adianta. É ele, o trabalho é dele. É o que nós falamos dos filhos agora mesmo. Cada um de nós tem a sua trajetória. A gente pode se ajudar, mas ninguém vai fazer o caminho do outro. Não dá para você pegar, pôr nas costas e falar assim, eu vou te levar o caminho inteiro. Não. Posso te levar no momento difícil, mas o caminho inteiro não vai dar. Ô, Mário, e mais uma vez que é comprovado que no suicídio tem sempre atenuantes e agravantes, mas que, acima de tudo, existe a misericórdia de Deus, não é? Perfeitamente.
Perfeitamente. Acima de tudo. Né? Acima de tudo. Você vê que aqui eles falaram, olha, pela prece e pelo arrependimento. Não falou em tempo. Se ele não ficasse ele mesmo dentro desse processo de apego aos sentimentos dele, se ele ali naquele momento ele conseguisse, né, fazer uma prece e se arrepender daquilo e falar, eu quero, me ajudem a mudar aqui, talvez naquele momento ele poderia ter essa chance. Essa é a bondade. E é por isso, Mário, que a gente vai direcionar uma prece para um suicida, é isso que a gente tem que pedir, que ele acorde para a realidade que ele vive e que ele está na mão de Deus, mas que ele tem que resolver o que fazer, não é? Eu sempre, assim, eu penso sempre isso e é assim que eu faço. Quando eu já acompanhei várias pessoas que suicidaram, continuo orando por eles até hoje, porque eu falo que tem que acordar para essa realidade. Se já acordaram, continue essa trajetória evolutiva, não é? Exatamente. Esse arrependimento, né? E aí você vai trabalhar o sentimento de culpa para transformar esse sentimento de culpa numa alavanca. Em algo que te volta. Remorso só não adianta nada, porque o remorso é estéril. É estéril, ele é estéril. Ele só traz sofrimento, ele não traz o crescimento. Isso. Né? O fato de você se arrepender não vai fazer com que você não tenha que reparar aquele dano. Você vai reparar aquele dano de qualquer jeito. Mas é um passo para você. É o primeiro passo. Porque depois que vem a reparação. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Até esse sentimento de culpa é um passo também. Né? É uma parte do processo, né? Isso. O sentimento de culpa é a realização de que aquilo que você fez está errado. Né? Só que ele não pode se transformar numa coisa que você não vai se desvencilhar dela. Você tem que, uma hora você tem que aliviar essa carga. Uma hora você fala, bom, eu já entendi que eu errei e tudo mais. Agora eu errei, mas eu posso tomar outra postura, ter outra postura agora. Jesus nos mostrou isso, né? Quando ele encontrou a mulher adúltera lá e disse para ela, vai e não peques mais. Né? Então, o que eu faço? Vai, não peques mais, é isso aí, mas sempre vá, né? Vai, segue em frente, não fica parado aqui chorando, porque não vai adiantar nada também, né? Vai ficar se martirizando aqui, não vai resolver o seu problema. O problema vai resolver o que você vai fazer daqui para frente, para trás. Jesus também falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Exatamente. Pegue a sua cruz. Cada um tem Vê o que você está sofrendo, o que você pode fazer e siga Jesus, né? Ensinamento nós temos, né, Mauro? Precisamos colocá-los em prática. Com força. Vamos ver aqui, vamos fechar aqui, vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Ô, Mário, só uma curiosidade para ajudar eu entender aqui. Essas perguntas são feitas por Kardec? Sim. Ah, tá. Por Kardec. As perguntas e as observações. Ah, tá. Né? Então, ele pega o artigo, ele faz a introdução, ele escreve, aí entra na evocação, eles preparam as perguntas aqui, como essa aqui é da Sociedade Espírita de Paris, Kardec que fez, porque ele fazia a edição de tudo e ele fazia essas observações também. Certo. Então, ele fazia as perguntas, não sei se fazia sozinho, se delegava para alguém, né? Mas 90% delas aqui, ele mesmo que fazia, porque ele presidia essas reuniões, né? Certinho. Obrigada. Nossa, eu tinha a mesma dúvida que a Marlene, nunca perguntei. Foi muito bom, Marlene. Eu na minha cabeça eram vários médiuns que faziam. Não, agora... os médiuns sim, né? Os médiuns eles se alteravam, eles se alternavam, mas as perguntas, no caso da evocação, Kardec fala bastante disso, né? Ele fazia a evocação sempre nominada, porque ele fazia o conjunto de perguntas antes. Tá? Tem até uma discussão na revista, que a gente falou no programa, alguns programas atrás, né, sobre a questão da evocação e da comunicação espontânea. Kardec fala que os dois têm benefícios. Então, você tinha ali os opositores e tinha aqueles que defendiam um ou outro tipo de processo. Mário, por exemplo, ele criava um roteiro, é isso? O que Kardec fala, porque as pessoas falavam o seguinte, que quando você evoca, você não sabe se o espírito que está se comunicando é o espírito que você evocou. Então, que evocar é pior do que deixar o espontâneo. Aí Kardec argumenta que não, que as duas têm seu espaço, mas que ele gostava de trabalhar mais, ele trabalhava mais, até pelo objetivo dele, que era científico, com a evocação, porque ele tinha condição justamente de preparar todas as perguntas que ele ia fazer, né? E aí ficava até mais fácil de identificar se o espírito fosse um espírito fraudulento, ficava até mais fácil muitas vezes, porque ele não conseguia
responder as perguntas conforme aquele que foi evocado. Então, vocês vejam esse menino aqui. Ele vem e faz essa comunicação. Não dá para saber, a não ser que tivesse um médium vidente, Kardec não fala aqui, não dá para saber se foi ele mesmo que fez isso, né? Se era esse espírito mesmo. Mas o que dá para saber é uma coerência das respostas e uma coerência com o espírito que desencarnou. Tanto que ele vai falar da mulher. Então, quer dizer, deixa uma possibilidade de identificação aqui bem interessante. Então, Kardec fala isso, ele trabalhou o tempo inteiro desse jeito. Tinha algumas comunicações espontâneas, né, que aconteciam lá nas reuniões deles, que ele coloca muitas na revista. Então, ele fala, terminou aqui, nós tivemos uma comunicação espontânea, o espírito que assinou tal, veio e ditou isso aqui. Então, ele colocava várias comunicações espontâneas, mas que era assim, eram aleatórias. Eles não trabalhavam com esse método lá preferencialmente, era sempre com uma evocação e com as perguntas já feitas. Ok? Vamos lá? O Mário deu 8 horas. Pode continuar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui então, porque tem uma turma que vai para outra reunião, né? Então a gente encerra aqui e termina, está faltando só um pouquinho, semana que vem a gente termina, e aí nós vamos passar para o senhor Sanson, senhor Sanson, em junho de 62 começa, tá? Em junho, maio e junho, na verdade, de 62, nós vamos ver a evocação do senhor Sanson, e é interessante porque eles vão conversar com ele logo depois que ele morre. Então é bacana isso aqui, tá certo? Então estejam aí conosco, não percam a semana que vem. Essas são as cenas dos próximos capítulos. Tá joia? Moçada, estamos por aqui então. Até semana que vem. Até amanhã no Boa nosso noite. encontro. Amanhã, hein? 8 horas. Amanhã.